tempo, hein? Já quase 15 dias que eu não gravo um vídeo novo para vocês, né? Para a gente se atualizar, para a gente estudar nessa época de quarentena, que eu trabalho numa instituição de ensino, nós estamos lá em época de prova, estamos assim com muito trabalho, por isso que eu demorei um pouco para soltar mais um vídeo para vocês aqui no YouTube. Então eu dei uma olhada nas coisas que vocês foram me pedindo aos pouquinhos, né? Muita gente me pediu para conversar um pouco sobre hormônios, sobre o sistema endócrino, e me pediu para falar sobre o sistema nervoso autônomo, que vai ser o próximo elemento que a gente vai estudar. Então vamos começar pelo sistema endócrino, né? Vamos ver quais são as glândulas, quais são as principais glândulas, onde elas se localizam, quais os principais hormônios. Porém, hoje eu vou falar apenas quais são as glândulas, onde estão os hormônios. À medida que a gente vai evoluindo aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai fazer glândula por glândula, a função de cada hormônio, aonde ela atua, como é que faz o metabolismo. Então hoje vai ser um elemento de introdução na área do sistema endócrino. Vamos conversar sobre todos os hormônios, citar eles apenas, um pequeno comentário então, tá bom? Então vamos começar dizendo para vocês que nós temos que conhecer inicialmente que existem glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, elas são muito importantes, por exemplo, no sistema digestório, porque elas produzem enzimas, elas possuem um ducto, então essas glândulas são organizadas de tal forma que tem um ducto e lança essa secreção, onde estão as enzimas, por exemplo, digestórias, e atuam numa cavidade, como por exemplo no estômago. Nós temos as glândulas salivares que atuam na cavidade bucal, mas também nós temos algumas glândulas que produzem outros tipos de substâncias além de enzimas, né? Por exemplo, as glândulas lacrimais produzem a lágrima, né? Por exemplo, as glândulas sudoríparas, que vão produzir o nosso suor, vão atuar na regulação da temperatura. As glândulas sebáceas, para dar uma certa lubrificação, por exemplo, na pele da gente. Já as glândulas endócrinas, que são aquelas de importância para os nossos dias de hoje, elas não têm ducto, o seu produto de secreção se chama hormônio, e essas células que compõem essas glândulas, elas lançam esses hormônios direto na circulação. Então, uma glândula endócrina, ela pode agir longe do local onde ela produziu o hormônio. É por isso que o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, são considerados sistemas integrativos, porque eles podem atuar em diferentes tipos de órgãos para que todos, agindo em comum, sejam capazes de desencadear uma ação fisiológica importante. Prosseguindo aí, então qual é a classificação anatômica? Como é que a gente divide as glândulas endócrinas, né? Nós temos as cefálicas, que devem estar onde? Aquele barulhinho de grilo, né? Cefálica está na cabeça. Lá nós temos a hipófise e a glândula pineal. Nós temos as torácicas, que estão na região do pescoço, que são as mais importantes, o tórax e a paratireoide. No abdômen nós temos as adrenais, que são as antigas suprarrenais, né? O pâncreas, as gônadas, que tem a masculina, que é o testículo, e a feminina, que é o ovário. Pois bem, vamos começar falando da hipófise. A hipófise, gente, é uma glândula, talvez seja a mais importante do nosso organismo. Ela é tão importante que o nosso sistema nervoso, a nossa calota craniana, tem uma região em que a base de um osso se dilata, né, forma uma concavidade, onde aloja essa hipófise. E essa região é chamada de cela túrcica, ela é próximo do diencéfalo. Nós temos ela é mais ou menos do tamanho de um grão de feijão. Então, uma glândula bem pequenininha, né, mais ou menos do tamanho de um grão de feijão. E ela tem duas regiões distintas. Quais são elas? A anterior, também chamada de adenohipófise, porque ela é mais para frente da nossa cabeça, né? E a posterior, também chamada neurohipófise. Vários hormônios, né? Em torno de 70, 80 hormônios diferentes, são produzidos pela adenohipófise e pela neurohipófise. Quais são os mais importantes? Por exemplo, na adenohipófise, nós temos o ACTH, que tem a ver com o córtex adrenal, o GH, que é o hormônio do crescimento, o TSH, que controla a glândula tireoide, o LH e o FSH, que tem relação com o ciclo menstrual e com o amadurecimento do gameta masculino, e o PRL, que é a prolactina, que está relacionada com a produção do leite materno.
Já na hipófise posterior, ou também chamada neurohipófise, nós temos o hormônio antidiurético, que vai ter importância na pressão arterial. Vocês viram, né, naquele meu vídeo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E nós temos também a ocitocina, que é um outro hormônio relacionado com a glândula mamária, que no homem tem algumas funções que na aula de ocitocina a gente viu. Pois bem, visto a hipófise, vamos falar um pouquinho da glândula pineal. E aí vocês já ouviram falar, o cara tá pinel, né? O cara tá louco. Esse nome, Pinel, foi porque um médico, né, um neurologista chamado Dr. Pinel, lá na Alemanha, descobriu essa glândula, estudou. E ela está relacionada com os ciclos orgânicos. Então, sabe aquele momento que, independente de qualquer, se você está acostumado a almoçar meio-dia, lá pelo meio-dia automaticamente te dá fome, né? Automaticamente, na hora que você, por exemplo, sonha que está fazendo um exercício físico, teu coração acelera. Então, os ciclos, o sono e a vigília. Então, a glândula pineal, ela tem relação com isso. Hoje em dia, existem estudos até que pode dar uma olhada, isso é verdade que eu vou falar. Quem acredita nessa coisa, na religião espírita, né? Dizem, né? Tem estudos, tem trabalho científico que a glândula pineal ela está hiperativada no transe mediúnico. Dá uma olhada sobre isso, muito interessante, tá? Além da glândula pineal e da hipófise, nós temos a tireoide. A tireoide está localizada no pescoço, né? Perto da cartilagem tiroide, a gente chama aqui de a avó da gente chama de pomo de Adão, né? Essa dilatação maior. E ela produz dois hormônios mais importantes, o T3 e o T4. E produz também a calcitonina, que está relacionada com o metabolismo do cálcio. Lembrando a vocês mais uma vez, hein? Mais para frente eu vou dar uma aula, colocar para vocês só de tireoide, só de hipófise, só de cada glândula. Hoje é só uma localização geral. Entre as células da tireoide, nós temos as glândulas paratireoides. São glândulas. A tireoide lembra uma gravata borboleta. Se for uma gravata borboleta de bolinha, a paratireoide são as bolinhas. Podem ser 3, 4 ou 5, depende do tamanho. Quanto menor a pessoa, menos glândula ela tem. O único hormônio que ela produz é o PTH, que é o parato-hormônio, que também está relacionado com o metabolismo do cálcio. Então, o cálcio no nosso organismo, ele migra do sangue para o osso, do osso para o sangue. E quem é que faz essa movimentação entre esses dois compartimentos? É a calcitonina da tireoide e o PTH da paratireoide. Adrenais. As adrenais estão localizadas sobre os rins, sobre atrás. Então, antes acreditava-se que a adrenal era como se fosse um chapeuzinho, que nem aquele do Peter Pan, né? Então chamavam elas de suprarrenais. Hoje em dia sabe que não é bem aqui, é mais atrás, então é supero posterior. E passou a chamar adrenal. A adrenal tem duas regiões específicas. Uma mais externa, que é o córtex, todo o córtex é externo, e uma mais interna, que é a medula. Toda a medula é interna. Lá na medula nós temos a adrenalina e a noradrenalina como hormônios, e no córtex nós temos a aldosterona e o cortisol. A aldosterona nós já demos uma aulinha também, né? No nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona tem. Também a insulina, a gente teve uma aulinha, pâncreas, insulina e diabetes, lembra disso? Então dá uma olhadinha lá também no meu canal. E por último não, o pâncreas, né? Está localizado na cavidade abdominal também. Ela está posterior, atrás do estômago e produz, além de ter a sua parte exócrina, que produz o suco pancreático, né? Com amilase pancreática, lipase pancreática e outras enzimas do tubo digestório, produz dois hormônios mais importantes, a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios estão relacionados com o metabolismo da glicose, regular principalmente a glicose, e age também sobre lipídios e proteína, mas a glicose é o mais importante. Tem também uma outra substância, um outro hormônio no pâncreas, que é a somatostatina, que regula. Porque a insulina e o glucagon são hormônios antagônicos. O que um faz, o outro faz ao contrário. Eu não posso, então, produzir os dois ao mesmo tempo. Logo, a somatostatina vai ser essa substância que vai regular quando vai produzir um, quando vai produzir o outro. E por último, queridos, nós temos as gônadas, que nas meninas, né, são os ovários, e eles produzem dois hormônios, o estrógeno e a progesterona.
Já nos meninos, são os testículos que vão produzir um hormônio chamado testosterona. Pois bem, eu sei que foi mais rapidinho, né? É apenas uma apresentação dos nossos hormônios. Então, daqui nós já podemos se regular. Quais são as principais glândulas, quais são os principais hormônios e onde estão localizados. Agradeço, espero que vocês tenham gostado, né? E até os próximos vídeos.